Olá, meus amores, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de física. Nessa sequência de aulas, nós estamos falando sobre movimentos circulares. Nessa aula, você vai conhecer mais características de um movimento circular em particular, o movimento circular e uniforme. Tema simples, rápido, prático, você vai aprender com muita facilidade. Vamos lá? Meus amores, se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, antes de qualquer outra coisa, se inscreve aqui no canal, vai ser muito prático para você e você vai ter um grande benefício. Toda semana tem material novo que vai te ajudar na preparação para a prova do Enem. E se você conhece mais alguém que está nessa correria, nessa jornada pela prova do Enem, indique o nosso canal. Manda aí o link nos grupos do WhatsApp da sua turma e vamos juntos ajudar muitas e muitas pessoas a realizarem o seu tão sonhado curso da universidade. Então vamos então para o nosso conteúdo. Veja bem, na aula anterior a essa, que está nessa mesma playlist, o que é que você viu? Você viu as grandezas angulares, medidas em radianos, né? Poder para o ângulo. Muito bem. Agora a gente vai aplicar isso para analisar os detalhes de um movimento circular em particular, que é o movimento circular uniforme. Então eu já estou aqui com o meu papel em branco. Vamos começar então anotando aqui, ó. O tema da nossa aula é movimento. Deixa eu pegar aqui, ó. Movimento circular, movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. A gente costuma abreviar por MCU, movimento circular e uniforme. Vamos dar aquela destacadazinha aqui, deixar o nosso caderno bonitinho dentro do padrão que você gosta. Então vamos lá, bem colorido aqui, movimento circular uniforme, MCU. E aí vamos então para a nossa representação. Vou pegar aqui a caneta aqui preta. Vamos pegar aqui um círculo já pronto. Era uma elipse, mas vai virar um círculo rapidão. Pronto. Então tá aqui o nosso círculo como exemplo. Eu quero que você imagine nesse primeiro momento, então, que eu tenho uma partícula aqui. Aqui, ó. Essa partícula ela vai estar com a velocidade dela tangenciando. O vetor velocidade ele sempre tangencia, tá bom? Ele sempre tangencia a curva. Então, quando essa partícula sair dali, que essa partícula chegar aqui na parte superior, o vetor velocidade dela vai estar apontando para o lado da esquerda aí do seu vídeo. Então, o vetor velocidade dela vai estar apontando para esse ladinho aqui. Vai chegar outro momento mais à frente que essa partícula vai estar passando por esse lado. Então, a sua velocidade vai estar aqui sendo representada nesse sentido aqui, ó. Pronto. E vai ter o movimento também, que ele vai estar passando aqui pela parte mais baixa da trajetória, com a sua velocidade apontando para o lado da esquerda. O que eu quero que você perceba é que velocidade é uma grandeza vetorial. E em se tratando de uma grandeza vetorial, ela é composta por um módulo, que é um valor numérico, né? É o valor da grandeza, um módulo. Ela tem uma direção, e ela tem um sentido. E o que é que tem de interessante você saber aqui? Observe que o fato do movimento ser classificado como uniforme significa dizer que o módulo da velocidade, o movimento uniforme, o módulo da velocidade não muda, só o módulo. Porque observe que a direção do vetor velocidade ele está se alterando, tá bom? Então, quando eu me referir a movimento uniforme, você vai lembrar que eu estou me referindo a um caso particular onde o módulo da velocidade é constante. Ele não muda o valor, mas ele muda a direção e ele muda o sentido constantemente. Certo? Então, vamos lá. Se ele não muda, vamos imaginar então que ele continua o tempo todo aí fazendo esse movimento circular. Então a gente diria que além de ser um movimento circular, ele tem propriedades de um movimento periódico. O que é um movimento periódico? É todo movimento que ele é repetitivo, tá bom? Então eu vou colocar aqui embaixo as propriedades de um movimento periódico. Tem duas coisas sobre esse movimento que a gente tem que saber. Vamos colocar aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre os movimentos periódicos é que eles possuem um período. Olha aqui
Que coisa, né? Então tá aí, ó. Então vamos para o período. Período de um movimento. Período é um intervalo de tempo, tá bom? Então eu vou usar uma letra T também para representar. Só que dessa vez eu vou colocar um T maiúsculo, porque esse tempo não é um tempo qualquer. Um tempo qualquer é um T minúsculo. Esse tempo aqui ele é muito em particular. Por quê? Porque ele está representando aqui o tempo que se gasta para completar uma volta. Então isso aqui é o tempo para se completar uma volta. Pronto. O tempo para uma volta. Vamos supor que a questão te disse o número de voltas. Disse lá quantas voltas aconteceram. Aconteceram 50 voltas em tantos minutos. Então, se você sabe o número de voltas, e você sabe que isso aqui é o tempo para completar uma volta, então você tem que o período, tá aqui no meio aqui, ó, o período, ele é o intervalo de tempo ΔTzinho, só que dividido pelo número de voltas. Vamos dar um exemplo? Deixa eu aqui esticar aqui esse risquinho aqui mais aqui, ó. Isso aqui é o período. Então, observe que o período ele não é um tempo qualquer. Imagine que você tem um planeta Terra, ele girando 30 vezes a cada mês. Tá? 30 voltas por mês. Isso quer dizer que se ele 30 voltas em 30 dias, então ele dá uma volta por dia, né? Assim, então isso é um período, é o período da rotação da Terra. E aí eu vou colocar exatamente isso como exemplo aqui embaixo. Exemplo de períodos aqui, ó. Exemplo. Nós temos a rotação da Terra. Rotação da Terra. E o período de rotação da Terra, a Terra demora quanto tempo para dar uma volta? Talvez você diga 24 horas e você está certo. Mas mais correto ainda é simplesmente se você disser que é um dia. Porque a gente sabe que na prática um dia não tem exatamente 24 horas, não é isso? Aí vem aquela história do ano bissexto e tudo mais. Então, digamos que é um dia, o período de rotação da Terra. Agora, a Terra também faz um outro movimento, que é a translação. Então, vamos botar aqui, ó. A translação da Terra. Esse movimento de translação é esse movimento que a Terra faz para girar em torno do Sol, tá bom? E aí ele vai demorar o que nós chamamos de um ano. Um ano é um movimento de translação da Terra em torno do Sol. E aí, só para fechar a curiosidade, nós temos um período que é o período de translação da Lua. Olha aí, qual é a translação da Lua? Você sabe? Se não sabia, vai saber agora, né? É o que a gente chama de um mês. Pronto. Na verdade, esse um mês aqui é 28 dias, tá bom? 28 dias. Observe que a Lua tem 4 fases. E essas 4 fases, se a gente dividir por esses 28 dias aqui nas 4 fases, você vai ter 7 dias para cada fase. Esses 7 dias é justamente uma semana. Então, uma semana é a definição de 1/4 do movimento da Lua, movimento de translação. Curiosidade, né? Bacana? Muito bem. Então, só destacando aqui a ideia de período, nós já sabemos que período é o tempo que se demora para uma volta completa. Aí, outra informação que você tem que trazer consigo é a frequência. Então, vamos anotar aqui o item B. O item B, que é o item da frequência. Frequência. Todo movimento circular tem uma frequência. E aí essa frequência eu vou simbolizar por uma letrinha F. E aí olha só, quando a gente se refere a movimentos circulares que eles são muito rápidos e a gente precisar se referir ao período, esse período vai dar um intervalo de tempo muito curto. Por exemplo, as rodas de um carro girando. Elas giram e cada volta demora uma fração de segundo, é muito pequeno esse intervalo para ser medido, né? Então a gente prefere se referir nesses casos à sua frequência. Coisas que giram mais rápido, a gente prefere se referir a ele como frequência. E qual é então a definição de frequência? Bom, a frequência é a quantidade de voltas, expressa a quantidade
quantidade de voltas por unidade de tempo. Prontinho. Então, se a questão te disser o número de voltas, caneta azul, vamos lá. O número de voltas. Aí você simplesmente divide esse número de voltas pelo intervalo de tempo. Porque vai ser a quantidade de voltas para cada unidade de tempo. Então, isso aqui é a frequência. Aqui eu quero te chamar aqui a atenção para alguns detalhes. Vamos começar então pelas unidades de medida, tá bom? Aqui está a nossa equaçãozinha da frequência. E aí vamos lá. Qual seria então a unidade de medida que diz respeito a o período? Período se mede na unidade de tempo e tempo se mede em segundos. Então sua unidade de medida é o segundo. E a medida da frequência? A sua unidade de medida. Unidade de medida é quem? Vamos lá. Olha só, número de voltas por segundo. Você encontrou, por exemplo, 30 voltas por segundo. Então você pode dizer que isso aqui no padrão internacional seria a quantidade de repetições ou de rotações por segundo. Isso aqui é o que a gente chama de hertz. Hertz. E a palavra hertz a gente abrevia com o H e o Z. Pronto, hertz. Agora tem algumas unidades que elas não são do padrão internacional, né, do nosso sistema internacional, mas elas são bem comuns de serem usados. Por exemplo, o RPM. Você certamente já ouviu a expressão RPM, que é rotações por minuto. Então, se isso aqui é a quantidade de rotações por minuto, e você quer descobrir quanto isso vale em hertz, que seria as rotações por segundo, aí você tem a seguinte situação para resolver. Ó. Então, você vai aqui, ó. Se você está em minutos e você quer chegar em segundos, né, olha o que é que você faria se fosse numa regrinha de 3 tradicional. Se você tem aqui, ó, 1 RPM, significa dizer que você tem uma volta por 1 minuto. E 1 minuto tem 60 segundos. Aí você quer saber quantas voltas isso corresponde, não é? Em 1 segundo. Pronto. Então, olha só. Feita a regra de 3, você teria 60 vezes x e o número que tiver aqui vezes 1, certo? Vou deixar esse número 1 mesmo. 1 vezes 1. Esse 60 vai sair daqui e vai passar dividindo, não é assim? Sabe o que você acabou de perceber? Que basta você dividir o número original por 60. Então, a gente vai pular essa etapa e a gente vai dizer aqui, ó, que o caminho mais prático é simplesmente dividir por 60. Agora, se for o oposto, aí a gente multiplica por 60, tá bom? Então, anote isso aqui, ó, vai ter uma utilidade gigante aí para você. Então, eu vou deixar destacado aqui, ó. Como transformar RPM em Hertz, que é uma unidade de frequência. Então, a gente já aprendeu duas coisas que a gente vai falar muito quando se fala de movimento circular uniforme, tá bom? Agora, o que é que a gente vai fazer? Nessa segunda parte agora, nessa terceira já, né? Na terceira parte, a gente vai ver como é que se calcula uma velocidade linear e uma velocidade angular se a questão te disser a frequência. Quer ver? Ó? Olha só. A gente já sabe, vamos anotar aqui, ó, velocidade angular. Velocidade angular. A velocidade angular, que é o que a gente chama de ômega, ela é calculada como sendo ΔΦ sobre ΔT. Agora dá uma olhadinha aqui e pensa o seguinte. Quem é esse ΔΦ? Se a gente tem um movimento que ele está sempre se repetindo, então várias vezes ele vai completar uma volta. Cada vez que ele completar uma volta, ele anda um ângulo de 2π
medidos em radiano. E ele faz isso, cada volta, em um tempo particular que é chamado de período. Então, significa dizer que se você tiver o período, quando você fizer 2π dividido pelo período, a resposta já vai ser a velocidade angular. Agora, também não esquece, dá para a gente daqui usar a frequência. Como é que seria? Qual é a relação, então, que vai existir entre a frequência e o período? Que relação é essa? Opa, passei demais. Volta. Relação entre período e frequência. Olha só. Você está vendo que o período está na parte de baixo? Olha aqui para a frequência e para o período. Você está vendo aqui que o período é tempo por unidade de voltas e a frequência é voltas por unidade de tempo. Então a gente percebe que o período é o inverso da frequência ou que a frequência é o inverso do período. Então eu posso simplesmente chegar aqui, na frente mesmo aqui, ó, e dizer, ó, a frequência corresponde ao inverso do período. E aí, com essa informação, eu completo isso aqui. Olha só. Ômega é igual a 2π, que multiplica. Eu vou só pegar esse t aqui, ó, e jogar ele para o lado. Viu como ele ficou? Se ele vem para cá, ele fica igual a uma frequência, tá vendo? Então, é só multiplicar pela frequência. O que é que a gente acabou de aprender? Que se a gente tiver o período, é só a gente dividir, né? Dividir 2π pelo período, mas você também prestou atenção e aprendeu que se você tiver a frequência, você é só multiplicar 2π pela frequência e você vai ter a velocidade angular na unidade padrão, radianos por segundo. Belezinha? Agora, além dessa velocidade angular, a gente pode encontrar uma velocidade linear. Vamos anotar aqui como seria calcular uma velocidade linear. Então vamos botar aqui, ó, item D. E nós vamos agora para a velocidade linear. Velocidade linear. Que é aquela letrinha V, que são os metros por segundo. Só que a gente já sabe que a velocidade linear é só pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio. Então, se a gente já sabe que a velocidade angular é 2π sobre o período, e a gente vai multiplicar pelo raio, então 2πr sobre t já vai ser a velocidade angular, ou a gente pode encontrá-la com a frequência, só que aí não seria dividindo, seria o inverso, seria multiplicando 2πr vezes a frequência. Então tá aí mais duas maneirinhas que a gente pode fazer para descobrir o valor da velocidade linear, os metros por segundo. Pronto. Então a gente já sabe calcular a velocidade, tanto a angular quanto a linear, usando o período ou usando a frequência. Agora, qual seria a segunda parte da nossa aula? Né? O item 2 da nossa aula. Bom, isso aqui é mais título de curiosidade, porque a probabilidade disso que eu vou te falar agora, cair no Enem, já é um pouco mais baixa, tá bom? Então a gente vai mais como uma curiosidade. O que é que você vai aprender agora? Olha só, as funções horárias. Funções horárias. Show de bola. O que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que tem uma função horária para a posição, S é igual a SO mais VT. Então, isso aqui é para grandezas lineares. Se for para a gente encontrar o valor correspondente, né, a função correspondente em angular, não tem problema. Você põe aqui o φ final, o φ inicial para representar os deslocamentos, né, mais a velocidade angular e o tempo. Então, você, do jeito que tem uma função horária para a posição linear, você também tem uma para a posição angular. Combinado? Pronto, então isso aqui é mais como curiosidade, a utilização dela efetivamente resolvendo questões já é mais rara um pouquinho. Tudo bem? O que é que a gente vai aprender mais nas próximas aulas? Nas próximas aulas a gente vai aprender sobre a aceleração desses movimentos, o que é a diferença entre a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, a aceleração resultante. A gente vai se debruçar um pouco mais sobre os movimentos também, que são chamados de movimentos circulares uniformemente variados. Fique atento que isso vai ser na nossa próxima videoaula, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.